Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 27 de setembro. Estaremos dando início à leitura do livro do profeta Oséias. O livro do profeta Oséias tem 14 capítulos e 197 versículos. Então, ouça o capítulo 1 do livro do profeta Oséias. Casamento simbólico de Oséias, idolatria e corrupção de Israel, ameaças e promessas de perdão. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E ele disse, põe-lhe o nome de Lo-Ruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E, depois de haver desmamado a Lo-Ruama, concebeu e deu à luz um filho. E ele disse, põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Capítulo 2. Dizei a vossos irmãos, a mim e a vossas irmãs, Ruama. Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede. E não me compadeço de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos,
e levantarei uma parede de sebe para que ela não ache as suas veredas. E irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará. E buscá-lo-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o óleo e lhe multipliquei. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o óleo e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e a seu tempo tirarei o meu grão e o meu mosto no seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobriram a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, e as suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, é esta a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. E sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas gargantilhas, e andou atrás de seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás, meu marido, e não me chamarás mais, meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra tirarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra. E a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-ruama, e Lo-a-mim direi, tu és meu servo, tu és meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Capítulo 3. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E a comprei para mim por 15 peças de prata e 1 homer de cevada e meio homer de cevada. E lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias,
Não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa da sua impiedade, a ignorância e a malícia do povo. Oséias, capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir e o matar e o furtar e o adulterar e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que te não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana. E eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não te faça culpado Judá. Não venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, e não jureis dizendo, vive o Senhor. Porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel. Agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro em um lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Efraim
está entregue aos ídolos. Deixa-o. A sua bebida se foi. Eles corrompem-se cada vez mais. Certamente amaram a vergonha os seus príncipes. Um vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Amém. Você ouviu a leitura do dia 27 de setembro. Você ouviu os capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro do profeta Oséias. Você está sempre ouvindo falar sobre o ídolo Baal e sobre os Baalins que Israel passou a adorar e servir, fazer sacrifícios, queimar incensos. Então, este ídolo Baal, eu já li em outra gravação, mas eu vou ler aqui de novo. Baal, o principal deus, com D minúsculo, né, da fertilidade em Canaã. O culto a Baal foi uma das piores tentações dos israelitas desde os tempos antigos. Havia várias formas de Baal que eram encontradas em diversas cidades, como se pode ver nos 3 verbetes seguintes. Baalins é o plural de Baal. E a companheira de Baal, deste ídolo, era Azerá. Então, está aí a explicação de Baal, e Baalins era o plural de Baal, que eles colocavam em várias cidades. Esse era o Deus, com D minúsculo, que o povo de Israel passou a adorar. E isto foi um dos grandes pecados que Israel cometeu. Então, se der tempo também, como esse livro de Oséias, há muitas pessoas, muitos debates, se realmente isso foi real, ou se foi somente um exemplo que Deus estava dando, simbolizando esta prostituta com Israel e Judá, ou Samaria e Jerusalém, que foi reino sul, o reino sul, Samaria, e Judá, o reino Samaria, o reino norte, as 10 tribos, e Judá, o reino sul, que tinha 2 tribos, Judá e Benjamim. Então, alguns dizem que realmente houve esse casamento do profeta Oséias com esta prostituta. Outros dizem que não. Eu não sei se eu vou conseguir ler aqui algum pequeno resumo sobre a introdução do livro de Oséias. Eu vou aproveitar o tempo e vou ler aqui um pouquinho. Propósito. A profecia de Oséias foi a última tentativa de Deus em levar Israel a arrepender-se de sua idolatria e iniquidade persistentes antes que ele entregasse a nação ao seu pleno juízo. O livro foi escrito com o objetivo de revelar 2 pontos: que Deus conserva seu amor ao seu povo, segundo o conserto, e deseja intensamente redimi-lo de sua iniquidade. 2. Que consequências trágicas se seguem quando o povo persiste em desobedecer a Deus e em rejeitar-lhe o amor redentor. A infidelidade da esposa de Oséias é registrada como ilustração da infidelidade de Israel. Gomer vai atrás de outros homens, ao passo que Israel corre atrás de outros deuses. Gomer comete prostituição física, Israel prostituição espiritual. Então, tem várias explicações sobre o livro do profeta Oséias. Eu não vou aqui debater e nem concluir. São estudos feitos através dos escritores, comentários quem escreveu aqui o livro, não é do autor do profeta Oséias.
quem fez os comentários. Então diz assim: Oséias, cujo nome significa salvação, é identificado como filho de Beere. Nada mais se sabe do profeta a não ser os lances biográficos que ele mesmo revela em seu livro. Que Oséias provinha de Israel e não de Judá, quer dizer, Israel, reino norte, né? E que profetizou a sua nação. Fica patente, 2 pontos. Em suas numerosas referências a Israel e Efraim, as duas principais designações do reino norte. Na sua referência ao rei de Israel em Samaria como nosso rei. Em sua intensa preocupação com a corrupção espiritual, moral, política e social de Israel. O ministério de Oséias ao reino norte seguiu-se logo depois ao ministério de Amós, que, embora fosse de Judá, profetizou a Israel. Amós e Oséias são os únicos profetas do Antigo Testamento cujos livros foram dedicados inteiramente ao Reino Norte, anunciando-lhe a destruição iminente. Então, isso é um resumo que tem aqui, que eu estou lendo na Bíblia Pentecostal. Deus ordenou a Oséias que tomasse uma mulher de prostituições, a fim de ilustrar a infidelidade espiritual de Israel. Embora há os que interpretem o casamento do profeta como alegoria. Os eruditos conservadores consideram-no literal. Parece improvável, porém, que Deus instruísse seu piedoso servo a casar-se com uma mulher de má fama para exemplificar sua mensagem a Israel. Parece mais provável que Oséias haja se casado com Gomer, quando esta ainda era casta, e que ela haja se tornado meretriz posteriormente, sendo assim a ordem para se tomar uma mulher de prostituições era uma previsão profética de que estava prestes a acontecer. O contexto histórico do ministério de Oséias é situado nos reinados de Jeroboão e de 4 reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. As datas revelam que o profeta não somente era um contemporâneo mais jovem de Amós, como também de Isaías e Miqueias. O fato de Oséias datar boa parte de seu ministério mediante uma referência a 4 reis em Judá e não aos breves reinados dos últimos 6 reis de Israel, pode indicar ter ele fugido do reino norte, a fim de morar na terra de Judá, pouco tempo antes de Samaria ter sido destruída pela Assíria. Ali compilou suas profecias no livro que lhe leva o nome. Então, este aqui é um resumo das considerações a respeito do profeta Oséias. Uns interpretam de uma maneira, outros de outra. Eu leio aqui o livro, eu gravo como está escrito, não tiro nenhuma conclusão, já que os eruditos, os teólogos, nem eles chegaram à conclusão. Eu leio como está escrito. Se eu disser para você que eu entendo que realmente ele casou com uma prostituta, eu não tenho certeza. Eu entendo mais que Deus está realmente usando este profeta para escrever, ilustrando a comparação dos pecados de Israel e Judá, quer dizer, Reino Norte e Reino Sul, ilustrando as abominações, os adultérios, a idolatria e falando do amor e da misericórdia de Deus, que assim como Oséias recebeu essa mulher prostituta, que Deus também recebeu Judá de volta para Jerusalém. E lá no capítulo 37 do profeta Ezequiel, que eu já li,
Deus manda o profeta colocar numa vara as duas tribos, os dois reinos escritos, e ele diz que nunca mais haverá divisão dos dois reinos. Eu entendo mais como a misericórdia de Deus. Não te incentivo, nem te dou nenhuma influência para você acreditar como eu estou falando. Eu entendo assim, entendo. Mas os eruditos, os teólogos, por mais que eles entendam, não tem como existir duas interpretações na Bíblia. Não pode haver duas verdades. Então, por fé, nós acreditamos, como está escrito. Eu entendo que Deus usou essa ilustração para demonstrar a sua misericórdia para com Israel e Judá. A Bíblia tem muitos escritos que são misteriosos. Se você está acompanhando a leitura da Bíblia, você viu nos últimos versículos de Daniel, ele dizendo para Deus que ele não estava entendendo o que Deus estava mostrando para ele. O livro de Daniel, que eu já gravei, estou repetindo, eu sou assim um pouco repetitiva, você já deve ter observado isso, mas o último capítulo de Daniel, que você já ouviu, termina assim Daniel dizendo: e ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão... O versículo 8 do capítulo 12 de Daniel diz: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão seladas, fechadas até o fim. Termina o livro assim, o capítulo 12 de Daniel. Estou só repetindo, você já ouviu. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos teus dias. Então, vamos descansar no Senhor, vamos nos esforçarmos para estarmos preparados para o arrebatamento da igreja, vamos viver uma vida de santidade, renúncia ao pecado, obediência à palavra de Deus, para que o nosso lugar na eternidade, ao lado do Cordeiro de Deus, esteja reservado. E se já estivermos partido deste mundo no arrebatamento da igreja, iremos ouvir lá na sepultura o toque da trombeta. Isto é para quem tem fé e acredita. Porque em Daniel capítulo 12, está escrito que os entendidos, pois resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Está em Daniel capítulo 12, versículo 2. Então, o nosso foco, a nossa confiança e certeza é que um dia Jesus vai voltar e arrebatar a sua igreja. Se estivermos morrido, que tenhamos partido desta terra para aguardar a ressurreição e o arrebatamento, que possamos ressuscitar para a glória de Deus e não para vergonha e desprezo eterno. Deus te abençoe, aguardo você na próxima gravação, se assim Deus permitir. Obrigada por ouvir, Neuza Baldini. Um grande abraço.